privado e não em público? Não. Era aceitável em público? Agora eu vou explicar. Porque não é a questão que você coloca de ser aceitável ou não em público. Ela ser retirada do contexto. Porque eu tenho uma visão do lixo, do uso do lixo, daquela coisa de paciência, eu tenho uma visão metropolitana. Eu acho que a situação vai se resolver não a partir de uma visão suburbana, mas de uma visão metropolitana, que não é o subúrbio ali que vai ficar, mas é a metrópole no conjunto que vai tratar. Agora, isso retirado do contexto, fica uma frase que realmente foi usada contra mim, não é? E... Como o senhor avalia, deputado, os primeiros 6 meses da administração do prefeito Eduardo Paes? O senhor foi candidato à prefeitura, tinha um projeto diferente do dele, e agora o senhor está assistindo ao governo dele, choque de ordem e tal, enfim, ações para tentar restabelecer minimamente a ordem no tecido social da cidade. Enfim, qual é a sua avaliação crítica de 6 meses da administração do prefeito Paes? Olha, em primeiro lugar, eu avalio e acompanho a administração com uma vontade muito grande de que ela acerte. Né? Então, todas as minhas observações não são observações no sentido de criticar, pura e simplesmente, mas no sentido de fazer com que a administração da cidade seja melhor, porque nós vivemos aqui, não é o nosso destino viver aqui. Quanto ao choque de ordem, eu também achava que o Rio precisava de um choque de ordem, e acho que o Rio precisa de um choque de ordem. Só que eu o vejo em 3 dimensões. Quer dizer, pedagógica, você tem que falar com as pessoas, educar as pessoas em um certo nível, infraestrutural e repressiva. Essas 3, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, pessoas que fazem pipi na rua. Você tem que ter um trabalho pedagógico, por exemplo, não faço tal. Segundo, você tem que ter uma dimensão infraestrutural criando os banheiros públicos, para que elas possam... Isso, a parte repressiva virá quando as duas outras também falharem. Quer dizer, uma articulação entre essas... Eu acho que o choque de ordem ficou muito na 3ª dimensão. Só repressivo. Só repressivo. O outro ponto que eu acho que é muito positivo é que ele está se dedicando realmente à recuperação da região do Cais do Porto e do centro do Rio de Janeiro, que é um sonho nosso desde quando o César Maia, eu digo nosso do Partido Verde, desde quando o César Maia se elegeu a primeira vez. Quando ele se elegeu a primeira vez, nós falamos, olha, é preciso recuperar o porto. Não é? E depois, com a experiência, experiências de Olimpíada em Sydney, a gente via como o porto revigorou a cidade, depois Buenos Aires, Nova York, todas as cidades do mundo recuperaram o seu porto. E o centro do Rio de Janeiro hoje, ele não é um problema, ele é uma solução enorme, inclusive habitacional. Aqueles casarões podem ser reformulados. Qual seria o projeto do PV? O senhor está aí elencando vários pontos que faziam parte de um antigo projeto do PV para a cidade do Rio de Janeiro. Se a gente transpusesse isso para o Estado, qual seria, digamos, a visão do PV para o Estado do Rio? Olha, o primeiro ponto que nós temos discutido muito é a questão da violência. A segurança pública tem que ser equacionada. Eu acho que essa é a questão. O segundo aspecto que nós usamos na cidade, que é a criação de polos de desenvolvimento. Eu acho que o Rio de Janeiro não pode ser pensado apenas a partir da capital. É necessário que existam polos de desenvolvimento regionais. Então nós temos que produzir programas regionais específicos para determinadas áreas do Rio. Você acha que o governador Cabral, nesses 2 pontos que o senhor elencou, da segurança e desses polos de desenvolvimento, ele é insatisfatório? O que é feito é insatisfatório? Olha, tudo indica que sim. Em primeiro lugar, porque no caso da segurança nós não estamos avançando. O senhor não acha que foi um avanço a política de ocupação de comunidades conflagradas, como lá no Dona Marta, como... Sem dúvida. Enfim, Cidade de Deus, isso não foi uma mudança? Foi uma mudança boa que nós propunhamos na nossa campanha, né? Mas o que eu acho é que os índices continuam muito negativos. Não é? Os índices aumentam, os assaltos. Então nós temos que trabalhar esses índices, reduzir esses índices. E o que o senhor faria diferente para que isso... Primeiro, eu faria uma coisa não muito diferente do que as cidades que conseguiram reduzir a violência fizeram. Primeiro, conhecer. Não é? É necessário que você saiba onde o crime acontece, quando ele acontece, como ele acontece, de uma forma bem mais clara do que se sabe hoje. Então, eu trabalho com isso. O meu site tem
mapas, indicações e tal. Nós estamos trabalhando no sentido de tentar entender como é que o crime acontece. Porque é entendendo bastante bem é que você formula as políticas adequadas. Se você tem uma rua de determinado lugar, onde há uma incidência muito grande de roubo de carro, e constata que naquela rua não tem luz, você estabelece uma relação, olha, vamos tentar resolver essa questão dessa maneira. Então, acho que não houve uma visão, eu não digo que seja científica, mas uma visão mais de inteligência do processo policial. E que isso daria uma qualidade nova à luta pela segurança no Rio de Janeiro. Quanto à outra parte, a parte do interior, a parte do desenvolvimento regional, eu acho que o fato do governador não está assim tão popular no interior do Estado. Né? Existe uma demanda, uma expectativa que não foi cumprida. Tanto não está que o candidato que surgiu até agora, ou pelo menos se diz candidato contra ele, vem exatamente trabalhando essa insatisfação do interior. É o candidato que diz representar o interior. Deputado, o senhor disse que até setembro vai anunciar se candidato ao governo do Estado ou ao Senado. Ou seja, o senhor vai fazer uma escolha entre essas duas possibilidades, é isso? Olha, possivelmente, e na verdade, não são apenas essas duas possibilidades. O senhor pode se candidatar à reeleição também? Não, eu posso não me candidatar a nada, eu posso voltar a ser jornalista, que é uma coisa que eu gostaria muito. Então vamos esperar para ver como o país se desenvolve nesse período, como o Estado se desenvolve, como eu também me desenvolvo, para ver o que a gente... na verdade, eu não tenho uma carreira, eu não tenho um projeto. Assim, eu hoje sou major, amanhã vou ser coronel, amanhã vou ser general. Para mim não é assim que funciona. Eu estou aí vivendo a vida política brasileira há meio século, entende? Eu não tenho nada, não consegui nada, meu objetivo não é nada físico, palpável, nem poder. O meu objetivo é tentar participar desse processo de transformação. Então eu estou muito acompanhando o processo de transformação e, num determinado momento, vendo qual o papel que eu posso desempenhar nele. Pode ser que o papel seja de ser candidato ao Senado, pode ser que seja candidato a governador, a deputado. Eu vou analisar como... Espero que o senhor volte aqui ao programa em setembro para nos... Já decidido. Para nos revelar qual é a sua opção, qual foi a sua candidatura. Foi um prazer ter aqui no poder. Obrigado. Muito obrigado também, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora aqui pela CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência. Eu espero você e até lá.